Boa tarde, amigos da Suno Research. Estamos aqui numa live extraordinária para conversar com o nosso grande amigo Felipe Tadevaldi, o Vaca, para quem o conhece na intimidade, para quem o acompanha nas redes sociais. Meu nome é Jean Tozeto, eu sou editor de livros da Suno Research e nós hoje estamos com uma promoção relâmpago da Mãe Suno, porque é um presente para quem nos acompanha. 2 e-books de qualidade, de graça, apenas hoje. O Suno Start para investidores iniciantes e Investir é uma Jornada, escrito por ninguém mais, ninguém menos do que o Felipe Tadevaldi, com a minha ajuda providencial, porque eu gosto de ajudar aqueles que têm aquele talento natural para se comunicar com a nossa população jovem, de jovens investidores. E estamos aqui nessa missão de incentivar você que ainda não investe em bolsa de valores, para você poder começar com o pé direito, trazendo o pé esquerdo para caminhar nessa jornada que pode ser longa, mas pode dar um resultado exuberante, né, Felipe? É isso aí, obrigado, Jean, por essa introdução aí, por apresentar. Um prazer aqui estar com você e também com o pessoal que está nos assistindo aí, né? Estou vendo que temos 25 pessoas online aqui, o pessoal está chegando. E com certeza, tu citou ali, né, que foi a tua ajuda, né, com a tua ajuda, né, que eu conseguimos escrever esse livro, e de fato, né, o Jean acho que foi responsável aí por, enfim, por dar aquele toque de arte ali, né, no livro, organizar, né, toda a estrutura dele, enfim, com a sua maestria aí, né, conseguir então dar uma pincelada ali aqueles pontos principais que faltavam, que deixa o livro aí uma obra realmente de arte, né? Um livro muito bom. Acho que tanto o Suno Start quanto ele são ali best-sellers na Amazon, né? Eu tenho pelo menos uma nota muito boa também. E eu acho que são livros aí que são essenciais para o investidor que está começando, e eles, de certa forma, eles aliam, né, aquelas dicas fundamentais para quem está começando, aquelas análises mais simplistas, né, de screening ali de como o investidor, do que o investidor deve olhar, e também a parte mais filosófica e de mentalidade, né, no Investir é uma Jornada, uma combinação aí muito boa, né, Gia? Justamente, é um casamento. Eu acho que a leitura desses 2 livros, Perfeito. esses 2 e-books, né, porque eles serão dados gratuitamente em forma de e-book. O link da promoção está na descrição do vídeo, acredito, né? R$40, né? Os 2 juntos seriam, os 2 né? juntos, se você for comprar, está R$40. Não existe inflação nos preços de livros da Suno. Nós estamos com os mesmos preços. 4 anos? Há 5 anos. Nós estamos em 2023, nós praticamos 2023, os mesmos valores de 2017. Não existe inflação em preço de livro, não só da Suno, mas vários livros, você vai perceber que não tem inflação. Livro é um investimento muito acessível para a população, uma forma muito prática de aprender, mas hoje esses 2 livros, 2 e-books estão de graça, e existe um procedimento para você poder receber esses livros, que você será orientado assim que você clicar no link, né? E o Suno Start, ele dá uma base um pouco mais técnica, um panorama a respeito dos vários tipos de investimentos, saindo da renda fixa, chegando na renda variável. E o Investir é uma Jornada, é uma abordagem mais filosófica, mais de mentalidade, e eu quero trazer em primeiríssima mão, nem a diretoria da Suno está sabendo, mas os espectadores dessa live vão saber em primeira mão que Investir é uma Jornada está saindo da gráfica por esses dias. Nessa semana ou na semana que vem, vai começar a chegar nas principais livrarias do Brasil a versão impressa, que ela foi muito pedida pelos nossos seguidores. Show de bola, hein? Eu recebi muitas mensagens, quando que Investir é uma Jornada vai ficar livro impresso, e eu estou aqui em primeira mão comunicando isso. Eu queria ter um exemplar já em mãos, ainda não recebi o meu, mas vocês podem esperar. Então, assim, vocês podem baixar a versão do e-book de graça, de repente vocês vão gostar da leitura, assim, ó, preciso dar esse livro de presente para alguém. Já vai ter a versão impressa para você presentear, é um belo presente. Não, sensacional. Então o pessoal aí ficou sabendo em primeira mão, né? Tá rolando, em breve então teremos aí nas prateleiras aí das maiores livrarias, né? E também acho que as menores vão estar, não sei.
com o Investir é uma Jornada, né? Mais então uma obra aí do time da Suno. Sim. A versão impressa, ela foi elaborada pela editora CLA, que é parceira de longa data da Suno. Queria fazer um agradecimento especial para o Fábio Humberg, a Cristina Bragato também, porque eles ajudam a gente bastante no projeto editorial da Suno de oferecer conteúdo de qualidade para as pessoas a um preço acessível. Existem pessoas que, de repente, não assinam com a Suno, mas podem ler os livros, né? E hoje é um dia bom para falar também da assinatura Suno Start, um preço super acessível. Então, assim, não existe desculpa para a pessoa não aprender sobre investimentos. R$5 por mês, né? R$5 por dia. A gente está hoje até meia-noite, se eu não me engano. A pessoa consegue aí baixar os 2 e-books, né? Suno Start e o Investir é uma Jornada. E ainda, se quiser, faz a compra ali também do Suno Start com 50% de desconto, né? Saindo aos R$5 por mês. Então é um combo praticamente que a pessoa tem, né? Levando aí 2 livros fundamentais para quem está começando e ainda podendo então assinar aí quem quiser o Suno Start com 50%, como o Jean bem colocou. Está na tela aí, né? O nosso QR Code. Basta colocar, acho que o celular aqui, né? Botar e apontar a câmera do celular para o QR Code, vocês vão ser direcionados aí, então, né, para a tela de compra ali, 50% de desconto. É um combo bem bacana, né, Jean? A gente tem um livro ali, como tu falou, com uma pegada mais técnica, ainda assim focado para iniciante, com uma didática, né, muito boa ali para quem realmente não sabe de nada ou está começando a entender, né? E o outro livro, então, o Investir é uma Jornada, nessa pegada mais filosófica de mentalidade, onde eu conto muito da minha história, faço reflexões, né, ao longo da minha jornada, de coisas que eu aprendi, experiências. O Jean complementa também muito algumas partes dos textos, organizou tudo muito bem, né, para ficar ali coeso e, enfim, ficar com esse toque de arte ali mesmo. E aí o Suno Start, para quem quer botar a mão na massa, né, a assinatura aí com 50% off, para quem já quiser aí, enquanto está lendo os livros ou estudando e aprofundando, já começar ali a seguir as carteiras recomendadas e colocar o dinheiro para trabalhar e fazer ele gerar renda passiva aí, que é o que a gente, no fim das contas, está buscando, né? E aí, quem está nos assistindo, que ainda não investe, pode perguntar, pode estar assustado com o momento econômico, de repente está assustado com o momento político, que sim, é um momento muito sério. Ninguém vai negar isso, a economia tem seus desafios, não só no Brasil, mas a Europa está enfrentando um período de inflação, os Estados Unidos, o Canadá estão passando por um período de inflação um pouco acima do que eles estavam habituados a enfrentar. Então, assim, nós temos um cenário desafiador e muitas pessoas podem ter receio de começar a investir no meio desse cenário. O que eu posso dizer? Eu também tenho um pouco de experiência no assunto. Eu trabalho como arquiteto autônomo desde 1999. Eu tenho pessoa jurídica na editora Vivalendo, que trabalha para a Suno. Desde 2013, são 10 anos de pessoa jurídica, são mais de 20 anos como autônomo, e eu nunca vi um ano que foi absolutamente céu de brigadeiro. Não existe isso. Todo ano tem um desafio econômico, todo ano tem um evento político que é um pouco mais aquecido. Então, se você esperar o cenário perfeito para começar a investir, é melhor você ter uma carteira, uma cadeira bem confortável, porque você vai esperar sentado, e eu acho que esse momento nunca vai acontecer. Então, quem tem um pouco de experiência e sabe que vale a pena considerar o longo prazo, sabe que vale a pena fazer análise fundamentalista, se basear no fundamento das empresas, se basear no fundamento dos fundos imobiliários, sabe que quando existe uma crise que provoca a queda de preços como fator extrínseco e não intrínseco, surge o critério da oportunidade para você comprar as ações mais baratas, entre aspas, e você comprar as cotas de fundos imobiliários com descontos que permitem o critério da margem de segurança. Porque ninguém é obrigado a investir sem margem de segurança. Você pode optar por ter uma boa rentabilidade com segurança, desde que você observe os fundamentos. E nisso, a Suno Research pode te ajudar plenamente, porque é uma casa orientada para análise fundamentalista.
é uma casa que não expõe o seu assinante ao investimento que é da classe especulativa, não expõe o assinante a um perfil arrojado que preponderantemente implica em mais riscos. Então, para quem está começando agora, nós temos 2 livros em promoção, temos uma assinatura em promoção para começar do jeito certo, porque uma boa jornada precisa começar de um bom princípio. Até pegando um gancho do que o Jean muito bem colocou ali, sempre é hora de começar, né? E sempre vão haver problemas, sempre vão existir ruídos, né? Seja econômicos, políticos, seja aqui ou geopolíticos, né? De forma geral, assim, no mundo. E eu até posso citar aí os últimos anos, né? Se a gente for pegar ali 2016, né? A gente estava ali vivendo um cenário de impeachment, com a Bolsa chegou a 37 mil pontos no comecinho de 2016, em muitos ruídos, uma recessão econômica, né? Muita gente falava naquele momento, poxa, é hora de ficar fora da Bolsa, não dá para investir assim, deixa o cenário normalizar, né? E quem comprou ali certamente fez ótimos negócios. 2017, agora vamos ter um pouco de calmaria, não mesmo, tivemos ali em 2017 o famoso Joesley Day, né? Quando pegaram ali uma conversa do Michel Temer, que naquele período, naquele momento era presidente, com o Joesley Batista lá, né? Enfim, teve muito ruído ali também político, crise econômica, mais coisas lá fora acontecendo. 2018 tivemos greve dos caminhoneiros, né? Que derrubou ali a bolsa, acho que em 20% em poucos dias, poucas semanas. Foi uma porrada muito grande. Muita gente também ficava com medo, poxa, acho que não é agora o momento, está muito conturbado, acho que a questão econômica vai ficar ruim por muito tempo, e as pessoas sempre, né, condicionam ali, né, o momento a criarem, no caso, um entrave, né, para elas não começarem. E 2019, então agora 2019 calmaria. Não mesmo, né? Tivemos também ali guerra comercial, né, dos Estados Unidos e China, teve ali muito ruído em relação a isso, fazia a bolsa subir, bolsa cair. 2020, pandemia, né? 2021 ali, crises políticas novamente, mais tributação, tema, né, de tributação de dividendos, tributação. Então, na prática, meus amigos, a gente nunca vai ter um cenário perfeito, um cenário, um céu de brigadeiros, né? A gente vai estar sempre aí no meio de crises, de ruídos, né? E o investidor, no fim das contas, né, apesar de tudo isso, o cara que comprou lá em 2016, hoje ele está dando risada, ele pode comprar Banco do Brasil ali a, sei lá, R$14, R$15, pode comprar muito fundo imobiliário também a um preço muito mais baixo, ganhou, imagina quantos meses pagando dividendos, né? Olha tudo de dividendo que ele recebeu. Imagina se ele pegou naquele momento e, poxa, não vou investir. Aí 2017, poxa, agora também está ruim. Ele ia ter ficado até hoje na poupança, na renda fixa ali, que agora até está um pouquinho melhor, né? Mas olha quanto dinheiro, no fim das contas, ele deixou na mesa, né? Então, sempre é a hora de começar, sempre é o melhor momento. Em 2016, 2017, teve investidor que comprou Taesa abaixo de R$20 Perfeito. ao NIT. Eu cheguei a comprar lá também, acho que eu cheguei a pagar R$19, ou 18 ou R$19 na Taesa. E a Taesa atingiu o patamar de R$40, tudo bem, esse patamar não existe mais, ela voltou para casa dos 30 e poucos reais, mas ainda representa um ótimo ganho para quem fez o aporte lá atrás. Então, assim, no longo prazo, as ações sobem e descem, mesma coisa os fundos imobiliários, mas se você traçar o gráfico do longo prazo, os vales que vão acontecendo, eles acabam sendo superiores aos picos de outrora. Então, isso funciona para as boas empresas, lógico, não é qualquer empresa que tem esse desempenho. Então, você precisa se apegar justamente aos fundamentos, se a empresa ela tem um histórico de rentabilidade, se a empresa ela é realmente lucrativa, se ela cresce a sua receita, se o fundo imobiliário tem uma regularidade no fornecimento de renda passiva, ou se ele tem altos e baixos, que isso incomoda também o cotista. É uma série de aspectos que fazem parecer que o investimento é algo complexo, mas a partir do momento que você domina algumas operações básicas e observa alguns aspectos essenciais,
a teoria do investimento passa a ser muito compreensível, e aí cada momento vai ter a sua idiosincrasia. E no fim das contas, né, Jean, eu costumo recomendar assim, que as pessoas, no fim das contas, foquem, né, nos seus trabalhos, nas suas fontes de renda, no que elas estão fazendo de fato ali para ganhar dinheiro, né? E simplifiquem o processo de investir, né? E como é que se simplifica? Uma das formas aí talvez mais eficiente de simplificar é justamente contando aí com a ajuda de profissionais, né? Quando a gente olha aqui para o Suno Start, a pessoa vai ter um custo aí de R$5 mensais, né? Que isso, para quem quer investir, acredito que não seja um empecilho, né? E a pessoa vai ter ali, então, essa carteira toda estruturada, já pré-analisada e pré-aprovada, né? Com ativos que se enquadram aqui no que o Jean falou, de ativos rentáveis, que tem dividendos com recorrência, que tem geração de caixa, fundos imobiliários também, né? Que são analisados e aprovados pelo time do professor Baroni, o maior especialista de fundos imobiliários do país. Então, o investidor com R$5 ali por mês, ele vai ter acesso a essa lista de ações, né, e de fundos imobiliários, e ele vai poder ali focar no seu trabalho, na sua fonte de renda, que no fim das contas é o que faz a maior diferença, especialmente nos primeiros anos, né? Os primeiros anos, como a gente está falando do efeito bola de neve, ele precisa naturalmente de um volume maior para gerar também resultados maiores, né, rendimentos maiores. Então pensa que a pessoa tem ali seus R$5.000, ela está começando R$5.000 e faz aportes ali de 500 todo mês. Os R$5.000, se essa pessoa alocar ali num yield mensal, vamos botar mensal para fazer uma média aí, de 1%, que eu estou sendo bem até otimista, né? Ela vai gerar ali R$50 por mês, né, em dividendos por mês, se estiver tudo em fundo imobiliário, FIAGRO, etc. Pensa que essa pessoa lá na frente, ela conseguiu acumular mais patrimônio, trabalhou, aumentou sua renda, está aportando agora R$1.500, R$2.000 por mês, e ela chegou ali nos seus R$150 mil, por exemplo. O patrimônio já deu, passaram-se anos e ela elevou, né, esse volume, aumentou o bolo. Agora, aquele 1% de yield, né, que ela tinha lá sobre os R$5.000, que dava R$50, já está dando R$1.500, né? Então, R$1.500, às vezes, eu falei nesse exemplo aí da pessoa aportando R$1.500, R$2.000, R$1.500 já é o aporte dela, né? Então, ela está ganhando ali no piloto automático. Se ela tiver que fazer a revisão do carro, ou pagar IPVA, ou pagar IPTU, de repente vai prejudicar a capacidade de aporte dela, mas o rendimento que ela recebeu está honrando o compromisso mensal, né? Perfeito. Então, o mais difícil para o investidor, né? O mais difícil para o investidor não é aprender sobre investimentos, porque isso não facilita o trabalho. O mais difícil é estar ciente de um sacrifício, que é economizar parte da renda que você recebe no seu trabalho ou no seu empreendimento. A pessoa que ganha R$5.000 por mês, ela tem que viver com R$4.500, de repente ela tem que viver com R$4.200. Isso representa, sim, um sacrifício, só que é um sacrifício que você faz agora porque é uma opção sua. Se você evitar esse sacrifício agora, lá na frente, um sacrifício pior será imposto, do qual você não terá como fugir. Com certeza. Então, a minha recomendação para quem está começando agora é, sim, investir em renda variável para ter renda passiva, mas não descuidar, não deixar de contribuir para a Seguridade Social, porque isso também não pode ser desprezado, né? Esse salário mínimo que você pode ganhar lá na frente, ele pode fazer a diferença. E se não fizer a diferença para você, pelo fato de você contribuir, vai fazer a diferença para quem não tem essa capacidade que você teve. Então, a gente não pode descuidar do lado social, mas nós temos que pensar na gente e na nossa família. Então, é essencial, no meu ponto de vista, investir em bolsa de valores, porque a bolsa de valores é uma forma de você proteger o suor do seu trabalho. Se você trabalha e você economiza, é um dinheiro suado. Então, você não pode desperdiçar isso fazendo aposta. Você tem que fazer investimento e, de preferência, investimentos em pessoas que trabalham suado. As grandes empresas têm os seus executivos que trabalham 12, 13, 14 horas por dia. Os melhores fundos imobiliários têm os seus gestores que trabalham 10, 12, 14, às vezes 16 horas por dia.
Então, você tem que confiar o seu dinheiro para essas pessoas. Existem pessoas que se recusam a investir em fundo imobiliário porque tem aquela noção, eu vou deixar o dinheiro na mão de um gestor, sendo que eu posso investir diretamente em empresas. As empresas também têm gestores. E alguns executivos, eles tiram o dinheiro do dividendo para o cotista, para o acionista, para se bonificar no final do ano com milhões e milhões de bonificação. Então, assim, você tem que prestar atenção em tudo isso. Como é que o gestor está agindo? Ele está agindo em benefício do investidor ou ele está agindo só em benefício próprio? Então, você tem que tomar esse cuidado e não ter preconceito com classe de investimentos. A diversificação, que é fundamental você fazer, pressupõe que você invista, sim, em ações que pagam dividendos, que você invista em fundos imobiliários. É um ano propício para você começar a estudar FIAGROS, que é o Fundo do Investimento no Agronegócio. O agronegócio responde praticamente por 30% do PIB nacional e a tendência é de crescimento nessa porcentagem. Então, nós precisamos também dar mais atenção para o FIAGRO. A Suno contratou o Otaciano para falar disso, que é uma autoridade no assunto, né? Vamos dizer que o Otaciano é o professor Baroni dos FIAGROS. Teremos novidades em breve a respeito disso. Estamos trabalhando duro para gerar conteúdo informativo sobre FIAGROS também. E você tem que considerar investimentos em ações estrangeiras. Você não precisa ter preconceito, vou dizer, só vou investir no Brasil. Nós investidores, temos que ser despidos de preconceitos. Nós, investidores, somos pessoas cosmopolitas, né? Pensamos de forma global. Se tem uma empresa boa nos Estados Unidos, por que você não vai investir naquela empresa? Se tem um REIT, que é o primo do fundo imobiliário dos Estados Unidos, que paga em dólar, por que não considerar o investimento também, né? Se ganhar dividendo em reais já é bom, né? Imagina em dólar, né? Pode ser ainda melhor. E até fazendo também pegando um gancho aí no que o Jean falou sobre os FIAGROS, né? Lembrando que a Suno tem o próprio FIAGRO também, né? Inclusive, ele é uma das posições aqui que eu mais tenho em carteira. Para quem não conhece, é o SNAG, né? Vou até mandar aí no chat para quem quiser SNAG conhecer. É o SNAG 11, né? Então, esse fundo ali, ele é o primeiro FIAGRO da Suno. Ele foi lançado no ano passado, né? Já conta aí, agora, se não me falha a memória, com mais de 20 mil cotistas, eu acho, 30 mil, agora realmente não me falhou a memória, mas ele é um fundo que está pagando aí, tem pago mais ou menos 1,20 por mês, né? Ele tem pago 1,20 por mês, e ele está custando ali em torno de R$101, mais ou menos. E ele tem ali no seu portfólio certificados de recebíveis agrícolas, né, que são basicamente títulos que os investidores emprestam seu dinheiro para os produtores agrícolas, né, para as empresas do agronegócio. E ele também tem ali alguns terrenos e ativos de tijolo, né, que são também alugados para essas empresas do agronegócio. O SNAG 11, ele é o primeiro FIAGRO misto de papéis e misto de tijolos, né? Ele é o primeiro dessa categoria. Ele combina dois tipos de investimentos num ativo só. Perfeito, ele tem os dois, né? Então, e hoje o CDI ele está muito alto, né? A Selic está alta, ele está em 13,75 a Selic, né? E os CRAs, os certificados de recebíveis agrícolas do SNAG 11, eles são majoritariamente indexados ao CDI, né? Então, eles têm ali em torno de CDI mais 3, CDI mais 4, enfim, nessa parte da carteira, acho que é 80% da carteira. E a outra parte, que é o tijolo, como o Jean mencionou, ele é um imóvel mesmo que está alugado ali para a empresa, né? E aí aquele aluguel vai caindo todos os meses e vai sendo reajustado também ao longo do tempo, né? Então, o SNAG ele é um FIAGRO híbrido que está pagando aí um yield excelente, né? Acho que deve estar aí, se a gente pegar vamos supor que ele continue mantendo esses 1,20, ele está dando aí mais de 14, quase 14,5, 14,30 por ano por cento, né, de yield, que é um yield muito atrativo, especialmente por ser um ativo que é bastante seguro, né? Porque ele os devedores dele ali, né? São empresas, é uma empresa de
grande porte, uma empresa que está listada em bolsa, uma empresa que gera caixa, uma empresa rentável. Então, assim, eu citei aqui o Fiagro da Suno, mas existem muitos ativos aí que hoje estão gerando oportunidades gigantes também, né? São ativos que estão pagando um dividendo muito bom todos os meses, negociados abaixo ou muito próximo do valor patrimonial, que é um cenário de ouro, né, para quem quer construir aí a sua independência financeira, fazer seus aportes. Hoje a gente pode dizer que o aporte, né, cada aporte que a gente faz, ele é muito melhor remunerado do que a gente fazia há 1 ano, 2 anos atrás, né? Então isso é maravilhoso aí para o investidor. Existe a tentação de você aportar primordialmente em renda fixa nesse período, né? Estamos no começo de 2023, com taxa Selic na casa dos 2 dígitos, né? O CDI elevado, então existe uma atratividade para você investir em renda fixa e comprar títulos do Tesouro Nacional? Sim, mas isso também abre oportunidades para você comprar cotas de fundos imobiliários com descontos e mesmo para você comprar boas ações. Então, de repente, um bom fundo imobiliário está se equiparando a um bom título de renda fixa, com a diferença que a renda passiva que ele fornece não tira recursos da própria cota. A cota continua lá e ela vai poder render por tempo indeterminado. Você não vai consumir o capital principal. Ele continua com o mesmo número de cotas, né, Gia? O mesmo número de cotas. Na renda fixa ali, ele tem aquele efeito de come-cotas também, né? Que ele vai, que reduz o número de cotas, e se ele quiser usar o dividendo, ele vai perder cotas, né? O número de cotas cai, né? Justamente. E nos fundos imobiliários, não, nos ativos da Bolsa, não, né? Então, assim, a gente tem que ter, desde o começo da nossa jornada, para quem é investidor de Vale Invest, né? Ter as metas em número de cotas, em número de ações, esquecer um pouco a variação patrimonial, que isso vai ocorrer. É renda variável, vai subir, vai descer. Então, assim, você tem que trabalhar, economizar, entrar no home broker, aqueles 5 minutos suficientes para você fazer o seu aporte. Depois você tem que desligar o seu home broker e viver sua vida, dar atenção para sua família, dar atenção para os seus amigos, para tudo que dá tempero na sua vida. E você volta a considerar os investimentos na iminência de você receber o seu salário ou tirar o seu prolabore da sua empresa e para você estudar o próximo aporte, né? E aí você pode contar com a casa de análise Suno Research para ela simplificar a sua vida, facilitar, economizar seu tempo nesse sentido. Eu vou até dizer como é que eu faço aqui particularmente, né? Como o Jean falou. Obviamente, eu sou alguém que também trabalho direto com o mercado, então eu acabo tendo um acompanhamento maior até do que seria recomendado para o investidor comum, né? Mas, assim, basicamente o que eu faço? Eu pego o meu aporte ali, geralmente eu faço um aporte no dia 5, né? E eu divido, eu pego uma parte desse aporte, faço a maior parte, faço no dia 5, outra parte eu faço ali para o final do mês, perto do dia 25, mais ou menos. E durante esse período, tem várias datas ali específicas que eu recebo meus dividendos, né? Então, para quem acha, poxa, mas é muito pacato eu abrir o home broker só uma vez, e se tiver oportunidade outros dias, eu vou perder. Nessa estratégia minha, que talvez possa ser replicada aí por você também, você divide então o aporte em 2 datas e vão ter aí outras datas que você vai receber dividendos. Na prática, você vai ter ali várias janelas, né, ao longo do mês para abrir o home broker e verificar ali, filtrar, né, como um radar ali as oportunidades, ou quem quer contar aí com o Sunistart, né, 5 por mês, só ir ali na lista do Sunistart e fazer o aporte. E eu acho muito bacana, porque eu acabo gostando também dessa coisa de analisar, de olhar, acompanhar as ações, os fundos imobiliários, ver o que está caindo aquele dia, e eu acabo então criando várias janelas, né? Obviamente, isso sou eu, você não precisa fazer dessa mesma forma, né? Se você fizer ali, de repente, um aporte por mês e o dia dos dividendos dos fundos imobiliários dia 15, faz o aporte dia 5, depois dia 15 pega ali, entra de novo no home broker para reinvestir os dividendos e tá ótimo, abriu aí home broker 2 vezes por mês, né? E beleza, foca na sua vida e nas coisas importantes, né? Que são, no fim das contas, coisas que não tem muita relação assim com o dinheiro, né? E
E é isso. E na Bolsa você simplifica. Conta aí com a ajuda da Suno, os livros aí, né, que estão na descrição vão te ajudar bastante. E abre o aporte, abre o home broker aqueles dias ali, faz o aporte. E isso até vai te ajudar também a não fazer besteira, né? Acho que quando o investidor, né, Gia, quando ele fica acompanhando muito ali todos os dias... A tentação para vender é grande e ele vai vender com prejuízo. Perfeito. Né? Ele vai ver ali alguma coisa, isso aqui está caindo demais, acho que perdeu o fundamento, e aí ele vai fazer a mão trocada ali, né? Ele vai realizar o prejuízo. Ou também ele vai se empolgar e querer vender para realizar lucro. E de repente ele vai ficar fazendo giro de capital, isso não vai ser produtivo para ele. Minha recomendação... Paga emolumento, paga imposto, paga corretagem. Justamente. Eu acho que a gente tem que acumular patrimônio e evitar o giro, né? Para quem está começando agora, se eu puder dar uma recomendação, foca nos fundos imobiliários, que eles são ativos mais simples para compreender, eles são mais fáceis de analisar para quem se interessar pela análise, e eles já devolvem renda passiva no mês seguinte, né? Então, no começo, o seu volume é pequeno, tanto de patrimônio como de aporte, faz um aporte por mês que está ótimo, transforma isso numa rotina, né? A rotina que você tem para escovar os dentes, para se alimentar, uma vez por mês você faz o seu aporte de forma praticamente religiosa. Com o tempo, você vai ter o recebimento dos dividendos, você pode sim fazer 2 aportes por mês, e se você prestar atenção, tem fundo imobiliário que paga no dia 15, tem fundo imobiliário que paga no dia 25. Então, se você receber o dividendo no dia 15 e é a Datacom do fundo que paga no dia 25, você já vai receber 2 vezes por mês praticamente, de forma que um fundo imobiliário alimenta o aporte no próximo, quando eles pagam em datas distintas. Né? Então, em vez de você aumentar R$15 a sua renda passiva no mês, você acaba aumentando em R$30, por exemplo. Pode acontecer isso. Então, assim, são coisas que você, com a experiência, vai falar, poxa, eu poderia ter feito isso e tal. E o nosso papel é justamente compartilhar isso que a gente vai aprendendo, né? Nós somos 2 investidores, eu vou falar por você também, somos 2 investidores em construção, né, Waka? E somos 2 pessoas em construção, porque quando você começa a investir a partir da economia que você faz no seu trabalho, isso necessariamente faz com que você tenha que amadurecer para você analisar momento econômico, momento político, para você entender a lógica do mercado. Tudo isso faz você crescer pessoalmente. E se você começar a investir e sentir necessidade de entender o que está acontecendo, e você vai ler um livro, pode ser um livro da Suno, pode ser um livro best-seller de investidores internacionais, pode ser um livro elaborado pela nossa concorrência, né? Porque é concorrência, não é inimigo. Ninguém é inimigo da gente nesse sentido. Estamos todos querendo trazer as pessoas para investir em bolsa de valores. Então, essa leitura que você vai fazer vai te trazer crescimento pessoal. E se você não tem o hábito da leitura e adquire o hábito da leitura em função de aprender sobre investimentos, daqui a pouco você vai começar a ler sobre filosofia, literatura, aí você vai descobrir um mundo novo de oportunidades e de cultura, e você vai perceber que o bom investimento não traz só retorno em forma de dinheiro, ele traz um retorno em forma de mentalidade, que você começa a se concentrar mais, você começa a adotar consumo consciente, né? Porque para fazer economia você não pode desperdiçar dinheiro, né? Então você vai priorizar aquilo que realmente você precisa. Então isso também traz um crescimento para você, para sua família. De repente você precisa quitar as suas dívidas, porque não vale a pena você começar a investir estando enrolado com dívidas. Então, a partir do momento que você consegue equacionar suas dívidas e resolvê-las, esse também é um ganho muito bom para a sua tranquilidade, para a sua noite de sono, né? Não, com certeza, é um investimento também em paz, né? Um investimento em tranquilidade mental, né? Psicológica. Até eu queria, por curiosidade também, Gia, até porque é uma questão que acho que muita gente gosta, né, de ouvir, eu também. Como é que está a situação lá do teu pai, né? Eu me lembro que o seu pai, ele tinha comprado fundos imobiliários lá em 2018, eu acho, né? Estava montando uma carteira, vendeu alguns imóveis, comprou um fundo imobiliário, estava recebendo uma renda passiva muito boa, passou ali por período de crise, por pandemia, né? E como é que está a história aí do seu pai depois desses anos? Você sabe, né? Eu sou parecido com você.
a gente não abre muito a nossa vida pessoal, sabe? A gente, tanto eu como você, a gente não fica mostrando o que a gente tem, para onde que a gente vai. Não é o nosso perfil, né? Nós somos mais low profile. Mas se é para falar de um caso familiar no sentido de ajudar as pessoas que estão nos assistindo... Não, a gente precisa falar de valores, só realmente... Não, eu concordo em falar a respeito desse caso, porque isso vai incentivar as pessoas a tomar uma decisão parecida. Demais. Foi uma das postagens do meu Instagram que até hoje foi, acho que, uma das mais curtidas e que mais as pessoas compartilharam e inspirou muitas pessoas, né? Acho que quando as pessoas veem um caso real, autêntico, de uma pessoa até de mais idade, né? Isso inspira muitas pessoas, porque a pessoa lembra que sempre é tempo de começar a investir, que o investimento está aí para todos e que é possível, né? Que está aí realmente para colocar a mão na massa e fazer a sua bola de neve. Sim, aí, de uma forma diferente. O meu pai, até os 70 anos de idade, ele não tinha investimento em bolsa de valores. Zero. Por quê? Porque ele é de uma geração que foi criada para desconfiar do mercado financeiro. Então, meu pai trabalhou numa multinacional, meu pai tem uma aposentadoria em função de ter colaborado também para a previdência relacionada com a empresa, né? Então, ele não tem uma aposentadoria ruim, é uma aposentadoria que eu diria que é boa. Então, ele resolveu comprar uma casa para alugar em determinado momento, né? Não tem só essa casa, tem outros imóveis também. Meu pai tem um pequeno patrimônio imobiliário, né? Mas essa casa, que é na periferia da cidade, ela não tinha uma rentabilidade mensal muito alta e por ser uma casa pequena, tinha uma rotatividade, né? É muito comum em casas menores acontecer uma rotatividade maior. E sempre que saía o inquilino, acabava sobrando para o meu pai cuidar de pequenas reformas. E ele percebia que ele consumia parte da renda do aluguel com a própria reforma para poder preparar a casa para o próximo inquilino, né? E não é todo inquilino que cuida da casa como se fosse sua, né? Alguns inquilinos são bem relaxados, vamos dizer assim. Com certeza. Então, meu pai começou a se aborrecer com essa situação e ele viu o meu envolvimento com a própria Suno, né? Meu pai sempre pediu para tomar cuidado com isso, com investimento, mas ele viu que eu estava no caminho certo, eu estava demonstrando, eu nunca impus nada nesse sentido, meu pai observou, né, as decisões que eu tomava e partiu dele conversar comigo. Olha, o que você acha da gente vender essa casa aqui? Eu falei, pai, eu te dou o maior apoio, a gente pode montar uma carteira de fundos imobiliários para você, nós temos o suporte do professor Baroni, né? Eu passei o link da Suno para o meu pai fazer assinatura e disse, pai, você não tem que esquentar a cabeça que você está super apoiado, né? Fez o Suno Start ou o Suno FIS dividendo? Não, na época não tinha Suno Start, eu acho que era Suno Premium. Eu não lembro esse detalhe, já faz 5 anos, tá? Não vou lembrar o detalhe específico. Me lembro que já faz um tempinho mesmo. E assim, ele vendeu essa casa, ele tirou uma parte para reforçar a reserva de emergência dele, ele tirou uma parte para trocar de carro, que ele tá na hora de trocar de carro, tal. Então ele não colocou o valor da casa inteiro em fundo imobiliário. Ele colocou, acho que 70% do valor da casa em fundo imobiliário. E mesmo assim, no mês seguinte, a renda veio dobrada. O resto foi para o MP Laffer. Não, MP Laffer, isso aí é antigo, 97. 97. A gente pode fazer uma live só sobre MP Laffer, né? Acho que as pessoas não vão querer assistir. Eu vou aproveitar essa live para mandar um abraço para o Percival Laffer, 86 anos de idade. No final de 2022, ele fez um ato muito corajoso. Ele encerrou as atividades da Laffer, que é uma fábrica de móveis. Essa fábrica já teve o capital aberto em bolsa de valores, para você ter uma ideia. E depois de 95 anos de história, ele decidiu fechar as atividades dessa empresa. Ele planejou o encerramento das atividades de forma a não ter os passivos. Foi uma decisão corajosa que o Percival teve, e eu sou um admirador dele, porque ele também é arquiteto, ele já esteve em lançamento de livro da Suno, uma pessoa que eu admiro muito, e provavelmente ele está assistindo, de repente. Um grande abraço para você, que você tenha os próximos anos para você fazer novos projetos,
Porque com novos projetos vem novas metas, vem novos auges, e esses auges nos mostram que nós podemos ser jovens de cabeça por tempo indeterminado, tá? Você começou a falar de MP Laffer, que é um carro legal, antigo, né? que a Laffer já fez, mas eu queria deixar esse registro, vai ficar registrado em live. E assim, o meu pai ficou super contente, porque então 70% ele comprou do imóvel. Ele pegou 70% da venda do imóvel. 70% do imóvel botou em fundo imobiliário. E os outros 30% num carro, mas não foi o MP Laffer. Foi um carro da Chevrolet, tá? Carro de tiozão, né? Porque um senhor com 70 anos não vai ter um conversível, ele vai ter um sedã, né? Meu pai é tradicional. Olha que tem, hein? Um senhor aqui de Floripa, que era meu amigo, Vânio Coelho, o nome dele, era lá do blog do Tetzner, na época. Ele deve estar hoje com uns 80 e poucos anos, 83, 84. Ele comprou, e se eu não me engano, pagou ainda parte desse valor com fundo imobiliário, com a renda dos fundos imobiliários, foi financiando ali, acho que em 2, 3 anos, comprou uma Mercedes conversível, hein, para andar aqui na ilha de Floripa, pagando com fundo imobiliário. Não, aí você está me causando, tudo, né? Aí você está me provocando inveja. Vou ter que fazer uma reflexão depois dessa live para eu poder digerir essa inveja que eu tenho desse senhor, porque andar de Mercedes conversível em Florianópolis deve ser... E vivendo de fundo imobiliário, né? Acho que ele é uma das... É o que tu falou agora da idade do seu pai, né? E ele, no caso, ele tem bem mais idade, deve ter uns 80 e poucos. E eu sempre me lembro disso agora que falam, né? Sempre que citam idosos vivendo de renda e tal, eu me lembro dele. E ele com essa Mercedes aí dando banda em Florianópolis, né? É realmente de fazer inveja. É uma inveja saudável, porque uma inveja saudável. Uma Mercedes conversível não é um carro de ostentação, né? Não é uma Ferrari, né? Não é uma Maserati, uma Lamborghini. Chama atenção, né? Mas também não é assim tão caro quanto esses outros, né? Você tem que ter um carro que ele te dá prazer em dirigir, né? Você não pode comprar um carro para se exibir. Eu acho que comprar para se exibir, ainda mais no Brasil, não vale a pena. Agora, se você gosta realmente de tocar um carro, provavelmente você vai querer um carro com câmbio manual, você vai querer o controle de tração no seu acelerador e não na eletrônica, mas isso é conversa para outro assunto, né? Para outro dia. E eu retomando... continuando então, né? Ele Meu pai dobrou a renda passiva. A renda passiva em relação ao aluguel da casa, ele dobrou com fundo imobiliário. Então, como ele foi reinvestindo aos poucos essa renda foi aumentando, tá? Alguns anos depois, meu pai decidiu fazer uma reforma na própria casa, então ele começou a usar o rendimento do fundo imobiliário para fazer esses reparos, né, na própria casa, mas ele nunca deixou de acompanhar o mercado. Ele começou a sacar os dividendos, então, os rendimentos. Chega uma hora que você não tem necessidade de ficar reinvestindo, chega uma hora que você pode consumir esse dinheiro sem nenhum tipo de remorso. Até porque ele já tem 70 anos, né? Agora meu pai está com 75 anos, meu pai fez 75 anos em dezembro de 2022, né? E ele continua utilizando os dividendos para complementar a renda. Como é que ele passou aí por pandemia, dessas últimas crises aí, bagunça política? Olha, meu pai passou muito tranquilo na pandemia, porque eu achei até que ele venderia alguma coisa no desespero e ele confiou no meu conselho, segurou tudo, né? Não quis te dar umas palmadas, então? Não. Meu pai vendeu algumas cotas de um fundo que ele perguntou para mim qual desses fundos eu posso vender um pouquinho. O que meu pai fez na reforma da casa dele? Meu pai colocou placas de captação de energia solar. Olha aí. Foi um investimento considerável que meu pai fez, porque meu pai ele é autodidata em vários sentidos, ele gosta de aprender, ele quer saber como funciona. Meu pai aprendeu a montar computadores nos anos 90, sem fazer curso. Meu pai aprendeu programação para editar sites, se for o caso. Meu pai... Até sobre bitcoins, meu pai estudou, tá? Meu pai chegou a estudar sobre... É do nosso time, então, teu pai. Ele chegou a estudar sobre criptomoedas, sobre mineração, né? E ele fez isso meio que escondido, né? Aí eu acabei descobrindo, né? Não tem problema nenhum. E meu pai colocou essas placas de captação de energia solar na casa dele, e isso praticamente
zerou o compromisso dele com conta de energia, né? Que é uma tendência do Brasil ter essas placas. E a própria Suno tem agora um fundo de investimento em placas solares que você pode até o pessoal comprar. falando ali, né? Poderia falar do SNEL. O SNEL é justamente isso, né? Um fundo aí também ligado, né, à distribuição de energia. Deixa eu ver se eu acho até o site dele aqui para mandar para o pessoal, para quem quiser mais informações. Já que a gente já está no assunto, né? Vou deixar o link aí para quem quiser se informar mais sobre o SNEL. Se eu não me engano, o SNEL 11 ainda não paga rendimentos, porque ele está em fase de captação de recursos para poder fazer a instalação dessa estrutura, né? Ele vai ter um período de 1 ano, 2 anos, eu acho, de desenvolvimento, né, daquele projeto todo. Mas lá na frente, quando ele começar a pagar, a tendência é que o rendimento dele seja tão bom que a valorização, ao menos isso é o que está no prospecto ali, né? A valorização, né, da cota, que a tendência que ocorra, seja tão boa que o retorno do investidor ali fique muito alto, né? Sim. E é uma forma também, né, de investir aí como o seu pai, né? Só que em vez de colocar na sua casa, eu acho que o seu pai deve ter colocado no próprio telhado, né? Imagino eu, ou não? Sim, no próprio telhado. Foi um investimento aí, eu vou falar uma cifra aí, próximo de 25 mil reais. Eu acho que é mais ou menos essa faixa mesmo, os padrão. Ou seja, se você fizer um aporte de 25 mil reais em SNEL 11, você tem um potencial de retorno muito bom. Eu não posso falar para você compra, né? Porque essa é uma live aberta ao público e Exato. Toda a determinação de compra de qualquer ativo que a gente comentou aqui tem que ser feita baseada pelo parecer de um analista certificado da própria Suno ou de outra empresa, tá? A gente tem que ser responsável com isso. A gente está comentando o conceito do SNEL 11, né? Não é uma recomendação compra, né? Eu não posso fazer isso. Eu tenho respeito pelos analistas certificados da Suno. E eu fico impressionado com a capacidade de transmitir informações que esse time da Suno tem, né? Então, SNEL 11, a Suno não vai comprar a fazenda, ela não vai comprar a terra onde será instalada essas placas. E nem botar do telhado, né? Não, ela vai pagar o aluguel dessas terras e o recebimento da renda dessas placas será suficiente para honrar esse contrato de longo prazo com as terras e remunerar o cotista. Então, quem for pioneiro terá um potencial de retorno maior do que se você esperar para isso começar a gerar renda e provavelmente a cotação estará mais alta. É o que eu entendi do prospecto. Porque quando um ativo ele já está gerando renda, né, naturalmente o investidor vai olhar para o dividend yield dele, né? Então, se a gente pega ali um ativo que está R$100, por exemplo, e não paga dividendo, mas lá na frente, daqui 2 anos, por exemplo, ele vai estar pagando R$2 de dividendo por mês, por exemplo, esse ativo não vai estar custando R$100. Não vai estar custando R$100 porque vai dar 2% ao mês. Quem é que vai vender alguma coisa com 2% ao mês? É muito mais provável que ele vai custar perto de 200, né? Então, aqui só estou dando um exemplo didático. Não sei se é exatamente assim o SNEL. Eu deixei ali a documentação oficial do fundo para quem quiser se informar, né? Mas é apenas um adendo aí que eu faço, porque nem sempre o melhor investimento, ou investimento rentável, é aquele que está pagando dividendo hoje, né? Às vezes um ativo que está pagando pouco dividendo hoje, ou nem está pagando, ele às vezes lá na frente ele performa até melhor do que o que está pagando, né? Porque ele pode estar alocando o seu capital ali em projetos que sejam até mais rentáveis do que se ele estivesse distribuindo aquele dividendo, né? E valorizando o patrimônio, valorizando ali aqueles ativos, né? Gerando retorno. Então é só realmente um adendo aí que eu faço. Mas assim, então voltando ali para o assunto do seu pai, né? Então ele colocou as placas, pagou as placas com fundo imobiliário, é isso? Ele acabou vendendo um pouco de cotas e usou o rendimento. Um pouco das cotas. Ele vendeu um pouco, ele vendeu uma casca da carteira dele, tá? Ele vendeu, acho que no máximo 10% do que ele tinha, 8%. Uhum. Ele fez essa conta, por quê? Ele também fez a conta da economia que ele faria a partir de então. Conta de luz.
e ele fez uma aproximação que valeria a pena se desfazer. Ele escolheu um fundo só para se desfazer parcialmente dele, e até porque é um fundo que tem uma cotação bem estável, tem uma previsibilidade de rendimentos bem estável. Então, o que está fazendo agora? Tá? Agora ele está recomprando. Ele está recompondo a posição que ele tinha nesse fundo, com os próprios rendimentos, entendeu? Eu não recomendo você se desfazer de patrimônio de fundo imobiliário, assim, mas no caso do meu pai, eu concordei com ele, ele me consultou previamente, né, a respeito disso, e eu ajudei ele a escolher de qual fundo que ele venderia, né. Meu pai é muito preocupado com o imposto de renda, ele faz tudo certinho. Então, assim, pelo desempenho que meu pai teve com o fundo imobiliário, outra pessoa da minha família que também se beneficiou dessa história de investir em fundo imobiliário, posso falar aqui, a minha irmã. A minha irmã, ela teve um também período... investe. Também. A minha irmã, ela estava descontente com o trabalho dela. Eu acho que muitas pessoas passam por isso quando se aproxima dos 38, 37, 39 anos de idade. Ela estava descontente com o rumo da carreira dela, ela ganhava relativamente bem, mas não era aquilo que ela queria fazer nos anos seguintes. E ela fez um acordo com a empresa para ser desligada da empresa. E aí, com o fundo de garantia dela e mais umas economias que ela já tinha em aplicações conservadoras, ela cogitou de dar entrada no imóvel. Falei para minha irmã, não faça isso. Aquele imóvel específico não seria um bom investimento, seria um investimento que depois se provou um investimento que foi errado, né? Seria errado para ela. E aí, conversando com ela, a gente também chegou na conclusão que se ela montasse uma carteira de fundos imobiliários, ela teria um colchão de renda passiva que seria uma base para ela poder fazer uma recolocação no mercado de trabalho. Então, ela não teve a tranquilidade dela esperar ali, né? Isso, ela não teve aquela pressão de aceitar qualquer trabalho, ela pôde se preparar. Sabe o que aconteceu? A minha irmã voltou para a universidade, ela tinha uma formação de engenharia elétrica, química, né? Engenharia química, ela tem doutorado em engenharia química e ela aceitou dar um passo atrás na carreira e ela voltou para a universidade para concluir as disciplinas para se tornar também engenheira civil. Acho que ela se inspirou também na minha carreira de arquiteto, né? Que eu disse para ela, se você tiver um título de engenheiro civil, você não fica dependente só de uma empresa, você pode também trabalhar como autônoma, ou você pode ter o próprio escritório. Eu acho que essa formação é interessante. E são poucas matérias que você tem que fazer, em 2 ou 3 anos ela fez essas matérias, né? E por estar nesse ambiente universitário, abriu uma oportunidade para ela trabalhar numa grande construtora. Então, assim, hoje ela está nessa construtora, acredito que ela não ganha o que ela ganhava antes, mas ela está satisfeita. Por quê? Porque ela está fazendo o que ela gosta, ela não fica presa dentro de um laboratório, ela visita obras, então ela tem uma rotina, vamos dizer, mais saudável, ela toma sol que ela não tomava. Eu estou abrindo um pouco isso, gente, vitamina D, né? Nas famílias do Brasil inteiro tem tantos casos parecidos, tá? Então, assim, o que foi uma segurança para ela? Ter essa renda passiva de fundos imobiliários até para pagar a mensalidade da faculdade, para poder olha só que legal. Se manter, comer, né? Pagar as contas, né? E não ficar desesperada. Então, hoje, ela tem o salário atual dela, mas a renda passiva de fundos imobiliários. E continua pingando ali. Justamente. Então, sempre que ela pode, ela faz o reinvestimento dela. Agora ela pode fazer o reinvestimento, né? Ela passou vários meses consumindo. Agora ela pode fazer o reinvestimento. Então, pela idade que ela tem e pela expectativa de poder trabalhar mais alguns anos, né? Mais vários anos, né? Então, ela está com uma jornada muito bem encaminhada. Para mim, isso é uma grande satisfação, tá? Às vezes no meu escritório eu recebo empresários muito bem-sucedidos que eles perceberam que eles não podem se dedicar exclusivamente para a empresa, porque eles sabem que a saúde um dia vai acabar, não vai ter mais aquele gasto para lidar com a empresa. Então,
Eu recebi já empresários aqui no meu escritório para falar um pouco sobre renda passiva, né? Encaminhei os livros da Suno, encaminhei os produtos de assinatura da Suno e eles receberam muito bem essa ideia, né? Então, nós somos amigos, inclusive, então, quando você aprende sobre investimentos e você não pode ficar cutucando todo mundo, você tem que investir. Isso, eu até gravei um vídeo, eu gravei um vídeo para o quadro Filosofando no canal do professor Baroni. Você não pode chegar no aniversário e falar, você tem que investir, vai no churrasco do futebol, você investe em fundo imobiliário? Meu, não importune as pessoas com isso. Deixa as pessoas te procurar para perguntar sobre isso. E se você já tem alguma base, aí sim, você tem que ter o maior prazer de compartilhar aquilo que você aprendeu, como está sendo um prazer participar dessa live, que já chegou em quase 1 hora de live, hein? Não, mas muito bacana o exemplo do teu pai e da tua irmã, muito legal mesmo. Eu também tenho um pai e um irmão que investem em fundo imobiliário, investem muito, muito menos, né? Porque eles não tiveram, no caso ali, um imóvel para trocar, ou meu pai até tem um imóvel, mas ele não teve essa coragem ainda, mas ele tenta ali pegar um pedaço da aposentadoria dele e comprando, acumulando também algumas cotas, então, e ele continua focado, aí sempre que possível ele vai ali e compra um pouquinho. O meu irmão também, eu não sei agora até se nesse momento ele continua, mas ele, nos últimos meses aí, ele continuou acumulando cotas, e é muito bacana, e sempre com a ajuda aqui da Suno também, né? Eu acho que no final das contas a gente está vendo aí uma revolução, né? A gente está vendo pessoas entendendo que hoje existem outros caminhos, né? Não mais só a poupança, não mais só a previdência privada, não só mais a previdência social e nem só mais o imóvel, né, físico. Agora a gente tem também outras opções aí. Ainda bem, né? A gente tem os fundos imobiliários, tem os fiagros, as ações, os investimentos estrangeiros, e que estão aí disponíveis para todo mundo, né? Agora... E essas coisas não são conflitantes, não é, eu vou ter imóvel ou vou investir em fundo imobiliário, não. Se você puder ter os dois, se você tem um imóvel que é bom, que é bem localizado, se o seu imóvel é bem localizado, para que você vai vender? Né? Você pode pegar até o aluguel dele e comprar fundo imobiliário, né? Pode pegar o aluguel, ou vice-versa, pega o aluguel do fundo imobiliário, junta o dinheiro e junta com outro lá e compra um imóvel. Dá para fazer, tu tem a liberdade, né? Isso é sensacional. Uma vez eu me lembro lá em 2018, que eu estava conversando com o Thiago, né, o Thiago Reis, e ele comentou ali sobre a oportunidade de algum negócio que estava surgindo e que ele poderia, então, investir naquele negócio com um dividendo, um negócio do mundo real mesmo, né? E aí eu também dei alguns exemplos ali de que, de repente, 1 hora a pessoa tem uma renda passiva que ela pode até abrir um pequeno comércio, investir em alguma outra coisa totalmente diferente. Isso é liberdade, é flexibilidade, essa versatilidade que a renda passiva nos dá. Para mim, ela é libertadora. A gente pode escolher que a renda passiva desse mês vai ser reinvestida, ou eu posso usar ela para fazer uma viagem, ou eu posso usar ela para ajudar meus pais, para ajudar pessoas próximas, para ajudar pessoas na rua, para abrir um negócio. Isso, para mim, é fantástico. No caso da sua irmã, né, usou ali a renda, construiu a renda passiva para poder se recolocar, né, na sua carreira, se reordenar ali. Então, isso é muito bacana, né? Eu acho que a liberdade, no fim das contas, isso é fenomenal. Isso é algo que dá paz para a gente dormir melhor. Não, aí você veja bem, ela fez isso numa etapa intermediária da vida. Ela não colocou a renda passiva como objetivo final. Ela usou a renda passiva para fazer uma reordenação da própria carreira. Perfeito. Então, você tem essa liberdade, é fantástico. Às vezes você tem um sonho de ter uma pequena empresa, um empreendimento, e se você não tiver a pressão para tirar dinheiro dessa empresa no começo, para essa empresa poder se estruturar, olha onde você pode chegar. Você vai alavancando o negócio sem fazer as retiradas, como o Thiago fez na Suno. O Thiago começou a Suno como? Ele usava a renda passiva dele para manter... os fundos imobiliários e as ações, os dividendos das ações dos fundos imobiliários. Ele se sustentava e ele sustentou a operação da Suno nos primeiros meses, né? Ele e quem entrou com ele na fundação da empresa nos primeiros meses,
Existia um aporte na empresa até ela ser solvente do ponto de vista de ter uma receita para se estruturar com o próprio capital, né? Então, se não fosse isso no primeiro ano, de repente não teria uma empresa com esse potencial de crescimento que a Suno tem hoje. Não, com certeza não. Então, talvez a Suno nem existisse mais, infelizmente, porque a partir de algum momento ali não teria como ser solvente, né? Porque toda a dinâmica, né, de um negócio ali, existem períodos que enfrentam prejuízos, saídas consequentes de caixa, né, recorrentes, e às vezes simplesmente fica inoperável, né, ou difícil de continuar. Então a Suno aí, pode-se dizer que a Suno, a gente aqui, eu e o Jean e o pessoal todo da Suno, deve muito também aí a renda passiva que o Thiago tinha para sustentar ele naquele período que pôde permitir que ele tocasse esse projeto, né, e hoje se tornasse, então, um projeto tão grande aí que está mudando tantas vidas, né, e hoje a gente tem aí centenas de colaboradores e milhões de pessoas que nos seguem, né. Sim, o Thiago ele começou a estruturar a Suno no segundo semestre de 2016, e a Suno começou a ter as assinaturas no mercado em fevereiro de 2017. Olha quantos meses o Thiago sustentou a Suno sem receita. Então, nós estamos no embrião da Suno, eu e você, né, Waka? A gente está desde 2016, 2017. Estamos, assim, entre os primeiros 10 colaboradores, com certeza, da Suno, e hoje a Suno tem aí seus 300 colaboradores, né? Olha como é que cresceu a empresa. Imagina que a sua irmã, eventualmente, em algum momento, resolva tocar um negócio também, né? E ela também use aquele momento ali para sustentar com renda passiva. Justamente. Quantas pessoas ela pode impactar, né? Diretamente, até criando empregos, né? Apenas com essa renda passiva, assim como o Thiago fez, assim como eu tenho certeza que muitas pessoas vão fazer. Então, isso é fenomenal, né? Eu acho que... Isso do ponto de vista do cenário nacional. Imagina assim, daqui a 20 anos, uma nova geração de investidores vai ter renda passiva suficiente para criar novos negócios, para que eles sejam negócios estruturados sem pressa, sem afobação, sem ansiedade. Ou a pessoa não quer ser o empresário, não quer ter aquela jornada de trabalho que o Thiago tem, que parece que ele não tira férias, né? Ele até vai para os lugares descansar, mas ele continua trabalhando. Mas você quer fazer uma assistência social com a sua renda passiva, você quer criar um projeto para ensinar inglês para as crianças do bairro onde você cresceu, ou você quer colaborar com a entidade religiosa que você frequenta há muitos anos e você quer estruturar essa comunidade para levar o serviço da fé para mais pessoas, olha as possibilidades que você tem até para buscar a própria realização na vida, né? Por isso que esse trabalho que a gente faz é um trabalho que eu considero um trabalho muito bonito. Eu até acho que a nossa principal remuneração é ver o que as pessoas estão mudando na própria vida, né? Os depoimentos que a gente recebe, né? As pessoas com diversas origens e diversas profissões, a gente recebe, eu não consigo responder para todo mundo, mas eu recebo várias mensagens nesse sentido. Isso é muito gratificante, tá? Então, vamos retomar aqui que Suno Start para investidores iniciantes está em promoção gratuita hoje, de graça. Esse livro foi escrito pelo João Arthur Almeida, torcedor do esporte de Recife. Eu vou caguetar ele aqui agora. Vamos torcer para o esporte vir forte para poder ter um duelo aí, de repente, com o Palmeiras. Acho que você torce para o Grêmio, né, Waka, ou não? Sou gremista. Agora, felizmente, na Série A de novo, né? Vamos torcer agora para o Grêmio. Passei aí um 2022 bem difícil, né? Na Série B. Sim, sendo mas agora... zoado, debochado por muita gente, mas faz parte, né? Até os grandes caem, às vezes. Sim. E aí, a Gabriela Mosman, que também é do Rio Grande do Sul, né? Ela veio para São Paulo trabalhar. E acho que é gremista também. Não sei, não perguntei para ela. Não tenho certeza agora também, mas eu acho que sim. Agora não vou me incriminar com ela. Os dois escreveram o Suno Start para investidores iniciantes e o Investir é uma jornada que, novamente, eu quero repartir a novidade com vocês. Está saindo da gráfica por esses dias. A editora CLA fez um trabalho
primoroso na edição impressa desse livro. Então, hoje você baixa o e-book para você ler. Eu tenho certeza que você vai gostar da leitura desses 2 e-books. E muito provavelmente você vai querer presentear algum amigo, algum familiar com a edição impressa de Investir numa Jornada, que ficará disponível também na Amazon. Tá bom? E o link está aí na descrição, pessoal. Quem quiser, só aproveitar. E vocês vão levar, então, o Suno Start mais Investir é uma Jornada. Quem quiser também, tem aí o link da assinatura Suno Start por R$5 por mês. Beleza? Acho que a gente já até passou da hora aqui, já estouramos, né, Jean? Aqui a gente recebeu o aviso aqui eu vou fazer uma caguetagem geral. Recebemos o aviso da Gabriela, que é uma menina sensacional. Ela capricha tanto na edição dos vídeos, que eu fico assim até emocionado de ver o resultado, Gabriela. E a gente vai respeitar a sua orientação para finalizar, tá bom? É que a gente aproveitou aqui também para colocar a conversa em dia, né, Jean? Às vezes ali no corre-corre do dia a dia, trabalho e férias e Natal e sei lá o quê. Então aproveitamos aí para dar uma conversada também, atualizar aí. Você lembra como é que nasceu o Investir em uma Jornada? No meio da pandemia, o auge da pandemia, todo mundo trancado em casa, ninguém podia sair para as ruas. É verdade. E a gente se falou. O Jean me ligou lá, deu a ideia. Vamos começar a bolar isso aí. Começou a gestar esse livro para poder, com esse trabalho, fazer uma terapia para a gente suportar aquele momento difícil. Beleza. Acho que o pessoal, deixa eu ver o que a Gabi mandou aqui, pode falar para o pessoal, se quiserem uma live para responder dúvidas. Pessoal, como a gente acabou então se estendendo muito, eu vi que tem várias perguntas aqui, mas agora o pessoal aqui já está realmente, a gente já está aqui passando, né, estourando o tempo. A gente pode fazer uma outra live aí, né, Jean? De repente, semana que vem, nas próximas semanas, para realmente seguir aí nesse papo e ajudar aí a galera. Eu tenho as minhas lives ali toda terça-feira, né, às 8 da noite, a partir da semana que vem. De repente, chama o Jean aí para a gente bater um papo e o pessoal faz essas perguntas aí, a gente responde, que a gente realmente vai ficar devendo. Acho que tem bastante pergunta aqui. Inclusive, tem gente querendo ver live do MP Laffer, então já tem mais uma ideia de live para ti aí, Jean. O MP Laffer é o primeiro livro que eu escrevi há 10 anos e um pouquinho. MP Laffer era a recriação de um ícone. Esse livro me colocou dentro da Suno, porque foi um livro que o Thiago Reis leu e ele gostou da leitura desse livro e falou: você precisa trabalhar com a gente na Suno. Fazer pelas ações, pelos fundos imobiliários, o que você fez pela história desse carro. Então, eu posso dizer que os livros, eu sou apaixonado por livros, eu defendo os livros, eu não gosto de pessoas que falam mal de livros, aquelas pessoas que dizem que venceram sem leitura, esse tipo de discurso para mim não cola. Eu acho que os livros estão na base do crescimento pessoal das pessoas. E o Aka, pode me chamar quando você quiser, sempre que você quiser, porque vai ser sempre um prazer conversar com você. A gente acabou entendendo nesse papo, a gente acabou tendo uma conversa que extrapolou o tema da live, mas são pessoas entusiasmadas conversando, né, Waka? Não, e a questão da tua irmã, eu realmente não me lembrava, tá? Então foi bem bacana aí, sensacional esse relato teu, né? E acho que com certeza aí serve de muita inspiração para muitas pessoas que estão aí nos acompanhando. Então, pessoal, independente aí da sua renda, do seu patrimônio, o investimento está aí para todo mundo. Começa devagarinho, começa colocando um pouquinho, vai construindo essa bola de neve, conta com a ajuda dos livros aí que estão de graça, né? Até hoje à noite. E eu tenho certeza aí que vocês vão poder chamar aqui eu e o Jean no futuro para contar, olha só, lembra lá aquela vez que vocês falaram da live e me incentivaram a investir, eu li o livro, estou aqui hoje com uma renda aqui que é complementar, me ajuda, tenho certeza que a gente vai conseguir aí ler muitos relatos no futuro. Então, a propósito, hoje é dia 11 de janeiro de 2023, eu tenho certeza que hoje está nascendo algum investidor novo. Então você vai lá e coloca na sua certidão de batismo de investidor da Bolsa de Valores, 11 de janeiro de 2023. E a partir de hoje, a sua vida vai melhorar para melhor. Pode me cobrar no futuro. E pode cobrar o Aka também. É isso aí. Um grande abraço, Aka. Um grande abraço, pessoal. Obrigado aí pela companhia de tudo. Obrigado, Jean. A Gabi aí, peço desculpas por a gente ter estourado o tempo.
Nos vemos então aí nas próximas oportunidades. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.